Olá, turminha, tudo bem? Hoje vamos a mais uma aula de História. Nas últimas aulas, falamos sobre os movimentos nativistas que aconteceram na segunda metade do século XVII e no início do século XVIII. Falamos da revolta dos Beckman, da Guerra dos Emboabas, da Guerra dos Mascates, da revolta de Filipe dos Santos. E agora vamos falar de um dos movimentos mais importantes, que foi a Inconfidência Mineira, que deu origem ao feriado que nós temos do dia 21 de abril, quando celebramos uma homenagem a Tiradentes. Para isso, vamos entrar no contexto histórico do final do século XVIII, quando em Minas Gerais havia a exploração de ouro e esse ouro estava diminuindo. E o governo português continuava a cobrar altos impostos. Para piorar a situação, o governador de Minas Gerais, o Visconde de Barbacena, ele resolveu lançar a derrama, que era a cobrança dos impostos atrasados. Com a riqueza proveniente das minas, muitos brasileiros foram estudar na Europa e de lá trouxeram ideais de liberdade e igualdade, fazendo nascer as primeiras manifestações pela nossa independência. Surgiu um movimento conhecido como Conjuração Mineira ou Inconfidência Mineira. Em Vila Rica começou o planejamento de uma revolta, da qual tomavam parte militares, comerciantes, advogados e estudantes. Essa revolta pretendia libertar Minas Gerais e toda a colônia do domínio português, criar uma universidade em Vila Rica, estimular o desenvolvimento das indústrias no Brasil. A sua bandeira do movimento trazia uma inscrição em latim, que era uma língua muito usada naquela época. Libertas quaes será tamen, que queria dizer liberdade ainda que tardia. A revolta deveria estourar no dia da cobrança dos impostos atrasados, no dia da derrama. Os inconfidentes eram o alferes Joaquim José da Silva Xavier, apelidado de Tiradentes, Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa, José Álvares Maciel e outros. Os inconfidentes foram traídos por Joaquim Silvério dos Reis, que denunciou todos os planos ao governador Visconde de Barbacena. Com isso, a derrama foi suspensa e os revolucionários presos. Condenado à morte, Tiradentes foi enforcado no dia 21 de abril de 1792, no Rio de Janeiro. Os outros conspiradores foram processados e condenados ao exílio perpétuo, a maioria na África. Tiradentes é considerado o mártir da independência. Podemos então concluir que a Inconfidência Mineira foi um movimento muito importante, porque, independente da insatisfação dos mineiros com o governo português, os inconfidentes tinham como objetivo libertar o Brasil de Portugal e implantar o regime de governo republicano. Que regime é esse? É aquele onde o país é governado por um presidente, como acontece nos dias atuais.
Então a Inconfidência Mineira é importante por isso. O Brasil também deveria se tornar independente. Por isso que fizeram uma bandeira com a inscrição Liberdade, ainda que tardia. Agora vocês irão fazer o dever da página 57 do livro de História. Começa lá na questão 10, ó, leia o trecho do poema a seguir. Pelos córregos definham negros a rodar baterias, morre-se de febre e fome sobre a riqueza da terra. Uns querem metais luzentes, outros as redradas pedras. Trata-se de um poema de Cecília Meirelles, tá certo? A gente tem que pensar naquela época, o que acontecia naquela época, para poder tentar responder essa questão. Olha só, definham negros a rodar baterias. Baterias é uma espécie de bacia de madeira onde o ouro era lavado. Os negros eram o quê? Escravos, né? Naquela época, sim, infelizmente. Entendeu? Então morre-se de febre e fome sobre a riqueza da terra. Eles estão procurando ouro nas minas e as condições de trabalho são péssimas. As pessoas morriam com fome e com febre. É mais ou menos isso aí que vocês vão escrever a respeito desse poema. Questão 11, ele está perguntando: assinale as revoltas contra o governo de Portugal que não se relacionam com a exploração do ouro. Bom, sabemos que a exploração do ouro ocorreu em Minas Gerais. Então, revoltas que não tenham ocorrido em Minas Gerais provavelmente sejam aquelas que não se relacionam com a exploração de ouro. Na verdade, deem uma olhadinha na página 52 e vocês verão que um desses movimentos não tem relação com a exploração do ouro. E aí vocês respondem a questão. Mas para ter certeza, é só pesquisar. Na questão 12, ele fala em derrama, quinto, captação e casa de fundição. Vamos pesquisar nas páginas. Na página 54, tá vendo? Ele fala o que é derrama, a lei que permitia a invasão das moradias e a retirada dos bens que as pessoas possuíam. Ele fala sobre as entradas, os dízimos, as passagens, os ofícios, as cisas, a captação. Olha aí, ó. Vou precisar. O quinto nós já sabemos que era aquele imposto principal que a coroa portuguesa cobrava, era aqueles 20% em cima do que fosse achado em ouro. A questão 13 eu comentei no vídeo e essa questão 14 também eu já comentei. Vamos fazer nossas atividades.